Irmãos, na noite deste dia, para juntos louvarmos ao Senhor, celebrarmos a Deus por tudo que Ele é e sermos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Quero justificar o motivo pelo qual eu cheguei atrasado, irmãos, é que a congregação de nossa igreja lá no Vila Rica Três Poços, chegando já em Pinheiral, está em festividade, iniciando hoje a festividade do Ministério de Mulheres, e eu então precisei de estar lá, tendo em vista de que amanhã eu não poderei estar com os irmãos. Então estive lá e saí alguns minutos antes de terminar o culto para que pudéssemos chegar aqui. E sou grato a Deus porque o Senhor nos trouxe em paz e em segurança. Quero, uma vez mais, louvar ao Senhor por essa oportunidade, agradecer ao convite que o nosso irmão evangelista Carlinhos, né? Desde dezembro, irmãos, do ano passado, dia 15 de dezembro, quando nós estávamos aqui na festa da igreja, ali fora, ele falou: pastor, em setembro do ano que vem nós vamos fazer uma vigília. E o senhor vai pregar para nós. E eu pensei, setembro está longe. Talvez eu não estarei vivo até lá. Talvez Jesus já tenha voltado. E acertei o compromisso com ele. Jesus não voltou, eu estou vivo e precisei de cumprir o compromisso, né, irmãos? Amém. Graças a Deus por estar vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, irmão, pastor dessa igreja, pastor Renato, que hoje aqui é meu pastor e nada vai me faltar. Aliás, essa semana eu congreguei muito aqui, né, irmão? Segunda-feira estive com a minha esposa, hoje aqui estou quase pedindo a minha carta. Você me recebe aqui, varão? Deus abençoe. É um amigo querido, sua família, considero minha família, e que o Senhor possa continuar nos abençoando. Irmãos, eu sei que os irmãos estão numa atmosfera de adoração desde mais cedo, e eu tenho certeza que o Senhor já tem falado neste lugar. E eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Já há alguns dias o Senhor vem falando acerca desta mensagem e eu me senti aqui impulsionado pelo Espírito Santo de Deus para compartilhar com você. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4. O texto é bem extenso, mas nós não vamos lê-lo todo. Nós vamos ler 2 versículos apenas, o versículo 4 e o versículo 10. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4, os versículos 4 e 10, diz-nos assim: E era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. O versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Pode se assentar, meu irmão, em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, eu queria nesta noite compartilhar com os irmãos desta palavra que o Senhor colocou em meu coração há algum tempo. E eu queria trazer um tema para esta mensagem e ao longo da ministração você vai entender. E o tema é: existem lugares que é necessário Jesus passar. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando tem o conhecimento de que os fariseus sabiam que ele batizava mais do que João, embora não fora Jesus quem batizasse, mas sim os seus discípulos, Jesus então ele tenta sair daquela evidência em que ele estava e ele vai novamente deixar a Judeia e ir para a Galileia. E o percurso desta viagem da Judeia
para a Galileia. Entre esse meio estava Samaria. Porém, todos nós sabemos que os judeus não passavam em Samaria. Eles contornavam toda a Samaria e prosseguiam então até a Galileia. Jesus ele faz diferente, segundo João registra aqui. Diz a Bíblia que Jesus ele passa por Samaria. Ele não contorna o município, ou melhor, a região. Ele passa por Samaria, ele adentra Samaria. E é importante entender que Jesus não passa por Samaria por apenas uma questão geográfica, ou por cortar caminho, por encurtar o caminho, para ficar mais rápido, mas não. Jesus passa por Samaria por uma compulsão divina. Jesus é compungido pelo Espírito Santo de Deus, ou por que não dizer, pelo próprio Pai, para passar por Samaria. Diz o texto que havia uma necessidade de Jesus passar por Samaria. Ele não está cortando o caminho, ele não está encurtando a viagem, ele não está fazendo um itinerário diferente, e ele não está só quebrando um protocolo, mas ele está cumprindo com uma necessidade que o Pai lhe havia ordenado. Jesus, então, passa por Samaria. E diz a Bíblia que nesta viagem, obviamente que Jesus e os seus discípulos, cansados, sedentos e famintos, estava ali em Samaria, no versículo 6, a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isto quase a hora sexta. Diz a Bíblia que veio uma mulher samaritana tirar água desta fonte, e Jesus diz a essa mulher: dá-me de beber. Certamente você consegue entender nos detalhes o que a Bíblia está nos dizendo. Jesus está viajando, a viagem é longa, o sol escaldante, agora o Senhor está sedento, faminto e cansado. Obviamente que a água, ela é uma fonte de energia, ela sacia a nossa sede, e estando então em Samaria, Jesus para a fonte de Jacó, uma cidade denominada Sicar, ou mesmo que Siquém, onde havia uma fonte da herdade de Jacó, e Jesus parado ali, aproxima-se uma mulher, até porque era costume das mulheres buscar água, tomar o seu cântaro e enchê-lo. A Bíblia não dá o nome desta mulher, a Bíblia não diz quem de fato ela era, apenas descreve a sua origem, uma mulher samaritana. Aproximando esta mulher de Jesus, Jesus pede a esta mulher: dá-me de beber. E aquela mulher, conhecendo o Senhor, conhecendo a sua origem, ali há um choque cultural. Por quê? Porque os judeus não comunicavam com os samaritanos. Havia a questão cultural, havia o preconceito que nós bem sabemos que existia entre eles, havia a questão religiosa. Os judeus, então, não comunicavam com os samaritanos. Jesus está sedento, os seus discípulos haviam ido até a cidade buscar comida, e agora esta mulher está cumprindo com o seu papel, indo até a fonte buscar água. Só que esta mulher não sabia com quem ela encontraria na fonte. Ainda que Jesus está cumprindo uma necessidade do Pai, está cumprindo um propósito de Deus, está sendo direcionado pelo Senhor, sabia da necessidade dele passar por Samaria, mas aquela mulher não sabia com quem ela estava para encontrar, por encontrar. Ela não sabia com quem ela encontraria, e este encontro promoveria a transformação da sua vida, a mudança da sua história. Jesus pedindo a esta mulher água, pedindo que ela lhe desse de beber, disse, pois, a mulher: como sendo tu, judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana. Diz a Bíblia, irmãos, que ali naquela conversa há uma quebra de barreira.
Existem alguns protocolos aqui que estão sendo quebrados. Primeiramente, de um homem comunicar com uma mulher. Isso não era comum, principalmente publicamente. Jesus quebra esta barreira, sendo homem, comunicando com aquela mulher. A barreira maior que existia de um judeu comunicar com um samaritano, no caso, uma samaritana. Jesus aqui, ele quebra também esta barreira, comunicando com aquela mulher. Talvez alguém pode ler esse texto, ouvir essa fala e pensar, mas foi apenas um pedido de água. Foi apenas uma comunicação normal. Sim, aparentemente fora, mas havia um propósito de Deus nessa comunicação. Jesus está principiando ali o que nós estamos fazendo nesta noite, numa vigília missionária. Jesus está principiando um processo de evangelização. E todas as vezes que nós falamos de missões, todas as vezes que nós falamos da obra da evangelização, é-se necessário para que seja feita, quebrar-se barreiras. Muitas vezes é fácil para a gente chegar e dizer, nós não fazemos missões, nós não fazemos a evangelização, nós não fazemos a obra que precisa fazer, mas nós mesmos não queremos transpor as barreiras que existem para que esta obra seja feita. É muito bonito e é muito comovente ouvir-se falar de missões. É muito comovente ouvir-se falar de evangelização. Quando nós vemos os relatos, as imagens, os vídeos, aquilo toca o nosso emocional. Porém, esta obra, todos nós podemos fazê-la, mas nós muitas vezes não fazemos, ou muitas vezes nos encontramos impedidos. Por quê? Porque não queremos quebrar barreiras. Muitas vezes nós não queremos ir a lugares que é necessário irmos, como Jesus entendeu a necessidade de ir em Samaria. E não vamos por quê? Porque estabelecemos um conceito em nós. Não, eu não vou lá não. Não, isso não é para mim não. Isso é para a irmã que é líder do Ministério de Mulheres. Isso é para o irmão que é líder dos homens. Isso é para o pastor da igreja. Isso é para fulano. Isso é para Beltrano. E é muito fácil a gente fazer aquilo que a gente herdou de Adão. A transferência de responsabilidade. Mas nós não queremos quebrar barreiras. A Bíblia não diz que Jesus se preocupou por ser ele um homem, conversar com uma mulher. A Bíblia não diz que Jesus se preocupou por ser ele judeu, conversar com uma samaritana. Mas a Bíblia diz que Jesus entendeu a necessidade dele ir até Samaria. Oh, irmãos, quantas vezes nós nos atemos e nos preocupamos com coisas que tomam o nosso tempo, tomam a nossa energia, e enquanto nós estamos preocupados com aquilo que não é para a gente preocupar, nós não entendemos a necessidade da causa da obra de Deus. Quantas vezes nós nos atemos a questões que nós não vamos resolvê-las. Quem irá resolvê-la é o Senhor. E aquilo que o Senhor espera que nós façamos, nós não fazemos por quê? Porque nos limitamos às barreiras que nos sobrepõem e não entendemos até hoje qual é a necessidade da obra que o Senhor tem. Qual é a necessidade que Deus tem de mim na sua obra? O que Deus precisa que eu faça? É interessante dizer isso, é estranho melhor dizer isso, né? Deus precisa, será que Deus precisa? Se Deus quiser, Ele pode fazer todas as coisas? Sim, mas Deus conta conosco. E assim como houve a necessidade que Jesus fosse a Samaria, há a necessidade que você entenda qual o propósito que Deus tem na sua vida. Qual o propósito que Deus tem na sua vida? É tempo da gente ser assertivo, irmãos, nos nossos atos. Pastor, como acertar? Busque direção do Espírito Santo de Deus. Não é tempo da gente sair por aí atirando para todo lado, não. É tempo da gente ser cirúrgico, porque aquele que nos usa é perito naquilo que faz. Aquele que nos usa, ele faz com excelência. Jesus, ele quebra uma barreira com esta mulher e ele promove um princípio da evangelização, fazendo o quê? Aproximando aquela mulher dele. Quando aquela mulher ouve Jesus pedir a ela, dá-me de beber, ela diz, como podes tu, judeu, falar comigo que sou samaritana, porque nós não conversamos, não há comunhão entre nós, não há intimidade entre nós.
E aí diz a Bíblia no versículo 10 que Jesus responde àquela mulher dizendo: mulher, se tu soubesses, se tu conheceras o dom de Deus, dom aqui é presente, é dádiva. Se tu conheceras o presente de Deus, a dádiva de Deus, eu penso que Jesus está recitando e que João escreve no capítulo 3, o versículo 16, quando ele diz a Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A mulher está preocupada com a questão étnica, com a questão cultural, com a barreira preconceitual que existia. E Jesus está dizendo: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, o presente de Deus, e quem te pede água? Seria a senhora que pediria água e lhe daria água. E lhe daria a água viva. Jesus está dizendo para aquela mulher: você está diante da oportunidade da sua vida e você não sabe. Você está diante da oportunidade da sua vida e você não sabe. E aquela mulher de fato não sabia e não compreende o que está acontecendo ali. Diz a Bíblia então que ela diz: Senhor, tu não tens com que tirar. Quando Jesus fala de água viva, ela pensa que é a água do poço de Jacó. Tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? É tu maior, pois, que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebeu ele próprio, seus filhos e o seu gado. E aí Jesus, então, ele se revela para essa mulher. Ele começa a desconstruir todo o conceito existente na mente daquela mulher, construindo um novo conceito quando ele diz: olha, mulher, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. As duas respostas que Jesus dá para essa mulher, ele diz dele mesmo. E ele diz: olha, se tu conheceras o dom de Deus, o presente de Deus, a dádiva de Deus, tu que pedirias água e te daria água viva. A mulher, não entendendo, Jesus desconstrói a mente dela quando ela diz: Senhor, como que o Senhor vai tirar? O cântaro quem tem sou eu. A prática de tirar é nossa. O Senhor não é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço. Ele mesmo bebeu do poço, os seus filhos e o seu gado. Como que o Senhor vai me dar água? Que água viva é essa que o Senhor está falando? Aí Jesus agora, ele se revela. Qualquer que beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Jesus, ele primeiramente diz: olha, eu sou o presente de Deus. Eu sou a dádiva de Deus. A mulher não entende. E agora ele complementa: o que Deus dá, o presente que Deus dá, a dádiva que Deus dá, satisfaz a nossa necessidade. O presente que Deus dá, a dádiva que Deus dá, satisfaz a necessidade do homem, satisfaz a necessidade da alma, satisfaz a necessidade da humanidade. Existia uma canção que nós cantávamos há muito tempo atrás, talvez você não conhece, mas uma parte dessa canção diz: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. A satisfação que o homem tem, a necessidade que o homem tem, o vazio que o homem tem, o desejo que o homem tem, ele encontra na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a satisfação para a nossa vida. Oh, aleluia! Nós aqui pensamos que talvez nos satisfaremos em coisas, em prazeres, em status, em riquezas, em título. Nos falta a pessoa de Jesus, porque se temos Jesus, irmãos, nós somos plenos naquilo que somos. Jesus diz isso a essa mulher: a qualquer que beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe desse fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus é o presente de Deus, amém ou não? Jesus é a dádiva que Deus nos deu, amém ou não? Jesus é o melhor de Deus para nós, amém ou não? E Ele nos satisfaz. Ele nos satisfaz. Ele nos satisfaz.
Oh, aleluia, irmão, não importa o que você está vivendo, Jesus nos satisfaz. Não importa a luta que você está enfrentando, Jesus nos satisfaz. Não importa a perseguição que você está passando por ela, Jesus nos satisfaz. Não importa o desemprego, a enfermidade, a crise conjugal, Jesus nos satisfaz. Não importa se você veio à igreja e te deram oportunidade ou não deram, Jesus te satisfaz. Não importa se amanhã você vai ter um dia difícil, Jesus nos satisfaz. Não importa se os dias são maus, se o ano está ruim, se o mês, não importa, Jesus nos satisfaz. Oh! Certa ocasião, Jesus diz aos seus discípulos: olha, aquele que não deixar pai, mãe, irmão por minha causa, não é digno de mim. E Pedro, ele pergunta: Senhor, o que ganharemos nós por te seguir? Jesus diz: 100 vezes mais aqui na terra. 100 vezes mais aqui na terra. E naquele dia a vida eterna. Oh, aleluia, irmão, Jesus nos satisfaz. Um dia a nossa alma estava sedenta, a nossa alma encontrava-se cansada, nós estávamos afadigados, mas recebemos Jesus, abraçamos a fé, Ele passou a fazer morada em nós. Hoje nós somos satisfeitos, preenchidos, completos, plenos, por essa graça que nos alcançou. E aí a gente entende que por isso que existem lugares que Jesus precisa de passar. Porque tem coisa que só Jesus vai fazer. Tem coisa que só Jesus vai resolver. Tem coisa que só Jesus vai dar jeito. Tem coisa que só Jesus vai trazer para o lugar. Tem coisa que só Jesus vai resolver. Não vai ser dinheiro, não vai ser amizade, não vai ser festa, não vai ser balada, não vai ser riqueza. Quem é? Jesus. Está faltando o que lá? Está faltando Jesus. A solução lá é o que é? Jesus. Ontem uma irmã da igreja me procurou, ela falou: pastor, eu estou passando por esse problema lá em casa. Está assim, dessa forma, meu irmão está assim, a minha cunhada está assado. Seria tão bom se os irmãos fossem lá, seria tão bom se desse alguma coisa, se fizesse um jeito. Eu falei: irmã, desculpa a minha sinceridade, mas quem precisa de lá é Jesus. Às vezes a gente cobra muito, é lógico, e o papel da igreja, e a gente diz: a igreja não fez, a igreja não foi, não adianta a igreja ir, Jesus não ir. Pastor, que é isso? E eu te provo isso. A Bíblia conta a história de uma igreja chamada Laodiceia. Uma igreja. E o Senhor Jesus escreve a esta igreja dizendo: eis que estou à porta e bato. Só bate na porta quem está do lado de fora. E o Senhor desta igreja está dizendo: eu quero entrar. Não era uma igreja pobre. Não era uma igreja precária. Não era uma igreja carente. Diz a Bíblia, o Senhor diz: eu sei que vocês são ricos, mas eu aconselho que comprem ouro de mim, porque vocês são miseráveis, pobres, cegos e nu, e eu estou batendo a porta. Por incrível que pareça, tem lugar que não tem espaço para Jesus. Tem lugar que ainda que o Senhor queira entrar, Ele não quer nem circundar, Ele quer entrar. Mas existe uma barreira e tem espaço para todo mundo. Tem espaço para tudo quanto é coisa. Tem espaço para a nossa vaidade. Tem espaço para o nosso ego. Tem espaço para a nossa vontade. Tem espaço para o nosso prazer. Tem espaço para o nosso interesse. Mas não tem espaço para o Senhor. E quando não tem espaço para o Senhor, a gente fica igual o rato que roda naquela rodinha, buscando uma satisfação e nada nos preenche. Aqui eu quero crer que não acontece isso. Mas existe um lugar que alguém disse: pastor, o culto todo dia é do mesmo jeito. Não tem nada diferente. Não tem um atrativo para nós. Vamos mudar esse negócio. Vamos fazer uma coisa diferente. Oh, irmãos, o culto eu vim oferecê-lo. O culto é aquilo que eu vim trazer.
O culto é aquilo que está ardendo dentro de mim. Oh, glória a Deus. O culto é a intenção do meu coração. Só existe um que avalia o culto e é o Senhor do culto. É o dono da igreja. Oh, glória a Deus, que está sendo do mesmo jeito. Louvado seja o nome dele, que está sendo do mesmo jeito. A Bíblia diz que ele é entronizado em meio aos louvores do seu povo. Existem lugares que Jesus precisa passar. Oh, Deus! Aleluia! E aquela mulher não está entendendo. O Senhor está dizendo: se tu conheceras o dom de Deus, e se beber dessa água, do seu interior jorrará uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quando Jesus fala de algo que aquela mulher não conhece, irmãos, ela diz: Senhor, me dá dessa água, para que eu não precise voltar aqui. Aquela mulher quer ser poupada de um trabalho, de um esforço. Ela quer receber a bênção, mas ela não quer o dono da bênção. Ela quer receber o milagre, mas ela não quer o dono do milagre. Senhor, se o Senhor me der dessa água, o Senhor vai resolver o meu problema. Eu não vou precisar de voltar aqui mais. Me permita a conjectura. Imagina aquela mulher falou: poxa, quanto tempo eu vou economizar do meu dia? Quanto cansaço eu não vou ter que me submeter mais a ele, não vou ter mais que carregar o cântaro. Se o Senhor me der dessa água, pronto, resolveu o meu problema. Continua essa mulher sem entender o que Jesus está fazendo. Irmãos, pasmem os irmãos. Eu generalizo aqui, e essa palavra é para nós como igreja. Eu sei que tem muitas pessoas nos assistindo, mas em meio à igreja do Senhor Jesus, no século 21, no ano de 2024, existem pessoas que ainda não conheceram o propósito de Deus para a sua vida. Estão como essa mulher: Senhor, resolve o meu problema. Se o Senhor me der dessa água, eu não volto mais aqui, resolve o meu problema. Qual que é o seu problema? Meu problema é esse. Meu problema é a enfermidade. Se o Senhor me curar, pronto, eu não preciso mais de ir ao médico. Qual que é o seu problema? Meu problema é financeiro. Se o Senhor me prosperar, pronto, eu não vou passar mais a luta financeira que eu passo. Eu não vou passar mais o aperto que eu passo. Qual que é o seu problema? Meu problema é conjugal. Se o Senhor resolver o meu problema do meu casamento, pronto, eu não vou pensar mais em ir embora de casa. Por que o Senhor ainda não resolveu? Isso para Jesus não é nada. Não é isso que diz a letra da canção? Esse problema aí para o nosso Deus é nada. Essa doença aí para o nosso Deus, não, realmente não é nada. Mas por que, pastor, que ele ainda não fez? Porque nós não entendemos o propósito. Nós não entendemos o propósito. E tratamos Deus como um resolvedor de problema. Ele é para nós o quê? Ele é um resolvedor de problema. E aí a gente vem e traz os nossos problemas. A gente traz as nossas mazelas. E quando a gente vem e traz os nossos problemas e as nossas mazelas, nós estamos diante daquele que tudo é, que tudo pode, e não reconhecemos ele, assim como essa mulher. Oh, mulher, se tu soubesses. Oh, mulher, se tu soubesses. Oh, mulher, se tu soubesses. A gente louvava o Senhor muito antigamente, outra vez, com um corinho que dizia assim: Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. E interessante que a igreja que cantava isso antigamente, dizendo que ele é o tesouro que eu tenho, vinha para a igreja a pé. Às vezes não tinha nenhum sapato para calçar, a gente vinha de sandália. E era algo incompreensível, como esse povo que está andando de chinelo, de sandália, que está com as contas apertadas, está cantando que ele é um tesouro, está cantando que ele é a riqueza, está cantando que ele diz que ele é tudo, porque havíamos entendido o propósito e sabíamos que ele de fato era tudo para nós, e a mais tempo ou menos tempo ele nos daria a vitória, mas independente disso não mudava a sua essência. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é Salvador, ele é o amado, ele é tudo. Aleluia! Oh, mulher, se tu soubesses. Eita glória! Diz a Bíblia então que esta mulher, irmãos, ela é confrontada pelo Senhor. Quando ela diz: Senhor, me dá dessa água. Se o Senhor me der dessa água, eu nunca mais volto aqui. Jesus diz: vem cá, mulher. Chama o seu marido lá.
Quando Jesus diz para ela, chama o seu marido, ela responde, Senhor, eu não tenho marido não. Eu não tenho marido. E aí Jesus diz, dissestes bem, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isto disseste com verdade. Aí a mulher diz, Senhor, o Senhor é um profeta. Percebeu como é que a coisa vai evoluindo? Senhor, o Senhor é um profeta. Jesus confronta aquela mulher. Jesus desconstrói tudo que estava construído em sua mente, confronta ela. E ela diz, Senhor, o Senhor é um profeta. Por que aquela mulher reconhece o Senhor como um profeta? Porque o Senhor aponta a condição que ela vivia. E o problema daquela mulher era um problema de ordem conjugal. Não sei se aquela mulher era uma pessoa benquista na sociedade onde ela vivia, na cidade onde ela morava. Não sei se aquela mulher tinha bens, não sei, a Bíblia não dá esse detalhe. Mas aquela mulher tinha um problema. E qual que era o problema dela? De ordem conjugal. E o Senhor, como um homem de Deus, como o enviado de Deus, ele sabe da situação daquela mulher. E ele não a libera sem antes confrontar a sua situação. Perceba que aquela mulher tinha pedido para o Senhor, me dá dessa água. Se o Senhor me der dessa água, o Senhor resolve o meu problema. Jesus não resolve o problema dela sem antes confrontar a situação que ela vivia. Senhor, o Senhor é profeta. O Senhor revelou a minha situação. Irmão, deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Toma cuidado. Toma cuidado. Nós somos pentecostais, nós cremos nos dons espirituais, nós cremos no dom da profecia, nós cremos nos profetas, como a Bíblia diz, crede nos vossos profetas e prosperareis. Mas toma cuidado com o profeta que só anda profetizando bênção. Toma cuidado com o profeta que só anda massageando o seu ego. Toma cuidado com gente que só anda te jogando para cima. Porque o propósito da profecia é 3, irmãos. É exortar, edificar e consolar. Jesus, diante daquela mulher, ele diz, chama lá o seu marido. Meu Senhor, não tem marido não. Você disse bem. Não tem, porque você já teve 5. E o que você tem agora não é seu. Filho, eu não vim aqui para te dar água. Eu não vim aqui para saciar a sua sede. Eu não vim aqui para resolver o seu problema, satisfazer a sua vontade. Eu vim aqui para mudar a sua vida. Eu vim aqui para transformar a sua história. Eu poderia, quem sabe, irmãos, me permita a conjectura, eu poderia ter circundado Samaria, mas eu entrei aqui para um propósito, sabe por quê? Porque tinha uma necessidade aqui, e a necessidade é a situação que você se encontra, e de uma coisa eu digo, hoje você não continua nela não. Aleluia! Evangelho que não gera transformação não é evangelho, irmãos. Evangelho que não gera mudança não é evangelho. Até uma criança que nasceu ontem, você pode ir lá no berçário do hospital, nasceu ontem, vai lá hoje para ver ela, não está do mesmo jeito. Já mudou, as suas expressões mudaram, a sua fisionomia mudou, o seu corpo engordou, cresceu. Por quê? Porque é necessário uma transformação. Esse negócio da gente ser crente e continuar a vida toda do mesmo jeito, a vida toda do mesmo jeito, a gente vai dizer, é porque ninguém me ajuda, é porque ninguém me busca, é porque ninguém liga para mim, não, meu irmão, é porque não teve encontro verdadeiro com Jesus, não teve encontro genuíno com Jesus, porque quem encontra com Jesus não continua do mesmo jeito. Não fica. Pastor, o senhor não conhece a minha vida. Eu não conheço. Mas eu conheço o transformador. A minha avó, a única avó que eu tenho viva, amanhã completa 88 anos, ou 87, não fala a memória. A minha avó era macumbeira. Chefe de centro de macumba. Separada do meu avô. Entregou a sua mocidade ao espiritismo. E o meu pai foi o primeiro na família dele que se converteu. E um dia, nós já estávamos no campo missionário em São João del Rei. Eu devia ter aproximadamente uns 6, 7 anos de idade. A minha avó foi nos visitar. E eu me lembro que numa conversa com meu pai, ela disse, meu filho, eu andei visitando uma igreja evangélica lá em Volta Redonda.
E a palavra fala muito comigo. Eu tenho vontade de aceitar Jesus e virar crente igual vocês. Mas lá no centro, Satanás manifestou lá. O bicho manifestou lá. E ele falou que se eu me converter, ele me mata. Ele acaba com a minha vida e eu estou com medo. Ela não conhecia o Senhor. Era a realidade que ela vivia. Ela era entregue a esta situação. E meu pai falou, mãe, nada disso não. A senhora pode se converter. A senhora pode entregar a sua vida para Jesus, que o diabo não tem poder para te matar. O diabo não encosta na senhora, mas é verdade, ela conhecia o Deus que ela servia. E ela via o que o diabo fazia e ela o tinha com muito temor. Mas o meu pai conhecia o Senhor. Não mata não, mãe. Não mata não, pode se converter. A minha avó voltou para Volta Redonda, se converteu na Igreja Evangélica da Libertação, saudoso pastor Paulo Alves, se não me falha em memória. Deus começou a usar minha avó em profecia, em revelação. As pessoas iam na casa da minha avó para ela orar pelas pessoas. Minha avó tem 88 anos, é membro hoje da nossa igreja no açude, serve a Jesus até hoje. O diabo não matou, não mata, mas Jesus transformou a vida dela, sabe por quê? Porque era sedenta, era faminta, mas conheceu o Senhor. Não há ninguém que encontre com Jesus e continua do mesmo jeito. Não há ninguém que encontre com Jesus e continua do mesmo jeito. Tem jeito. Não mudou, então não teve encontro. Não houve conversão. Houve convencimento. Não houve conversão. Porque não há ninguém. Não há ninguém que encontre com Jesus e continue do mesmo jeito. Aquela mulher reconhece o Senhor e falou, Senhor, o Senhor é um profeta. O Senhor é um profeta. Aleluia. Quem sabe, me permita conjecturar. Pouca gente sabe disso, Senhor. Eu tento manter na maior discrição, mas o Senhor revelou o Senhor é um profeta. E quando ela reconhece Jesus como profeta, ela disse, Senhor, nossos pais adoraram neste monte. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar de adorar. Onde se deve adorar, Senhor? Ela quer prestar um culto ao Senhor. Ela quer adorar o Senhor, ainda que ela ainda não conhecia quem que estava diante dela. O reconhecimento dela como Jesus não é como Cristo até então. É como um profeta. Se o Senhor é um homem de Deus, me diz aonde eu devo te adorar. Eu quero prestar um culto. Eu preciso prestar um culto, eu estou com esse débito. E aí Jesus diz, filha, não é bem assim. Crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas peraí, os nossos pais disseram que era no monte. Vocês dizem que é em Jerusalém. Agora o Senhor falou que não é nem no monte, nem em Jerusalém. Onde é que é? O Senhor confundiu. Aí Jesus diz, filha, vós adorareis o que não sabes. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adore. Deus é espírito e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Irmãos, Jesus dá uma aula sobre adoração aqui. Adoração, irmãos. Por favor, por favor, por favor, pelo poder do Espírito, me entenda. Nada contra, porque eu também gosto. Mas adoração não é o simples fato de pular. Adoração não é o simples fato de aplaudir. Adoração não é o simples fato de extravasar. Adoração é estilo de vida, irmãos. Adoração é uma prática diária. Adoração é uma prática diária. Adoração é aquilo que Levíticos está dizendo, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará.
Eu ouso a dizer que a adoração é um interruptor de luz que a gente acendeu e arrancaram o interruptor de lá e nunca mais vai se apagar. Aquela luz está acesa todos os dias. Tem dia de sol, tem, a luz está acesa. Tem dias chuvosos, tem, mas a luz está acesa. O que isso quer dizer? Tem dias bons e tem dias maus, mas eu continuo adorando ao Senhor. Tem dia que eu nem tenho condições para pular, mas a chama está ardendo no meu coração. Tem dia que eu nem externo a minha voz, mas a chama está ardendo no meu coração. Tem dia que eu não estou nem tão bem, mas a chama está ardendo no meu coração. Sabe por quê? O que eu adoro me satisfaz. O que eu adoro me satisfaz. O que eu adoro me satisfaz. Isso é estilo de vida. Isso é estilo de vida. Isso é estilo de vida. É o que é falado no nosso tempo. Quando eles tornam mais bonito o lifestyle. Qual que é o seu lifestyle? Meu lifestyle é esse. Eu uso tal roupa, eu frequento tal lugar, eu falo tal pronúncia. E qual que é o lifestyle do crente? É a adoração. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, eu adoro ao Senhor, eu adoro ao Senhor, eu adoro ao Senhor, não por mim, mas por Ele, eu adoro ao Senhor, não porque eu sou, mas por Ele, eu adoro ao Senhor, não porque eu tenho, mas pelo que Ele tem, eu adoro ao Senhor, não porque eu quero fazer, mas pelo que Ele fez, eu adoro ao Senhor, não porque a minha necessidade, ela foi suprida, mas eu adoro o que me satisfaz, eu adoro a Ele. Hoje eu não pude estar na igreja, mas eu adoro. Não é lugar, irmãos. Não é lugar. É sobre quem se adora. É sobre quem se adora. É sobre quem se adora. Eu sei como você e até mais, porque eu sou pastor de igreja. Eu sou pastor de igreja, a gente fica incomodado quando a gente chega na igreja e está vazio o culto. Irmão, não tem nada que incomoda mais a gente. Você chegar na igreja, cadê o irmão? Cadê a irmã? Cadê o músico? Cadê os jovens? Só que se a gente não tomar cuidado, isso é uma estratégia do inimigo para impedir a gente de adorar. Eu sei o que é isso. Não estou jogando conversa fora. Eu sei o que é isso. Há pelo menos 10 anos eu dirijo a igreja. E você quer saber de uma coisa? Segunda-feira de manhã eu saio mandando mensagem para um monte de gente. Ô irmão, você não foi por quê? Ô fulano, nós sentimos a falta. Ô irmão, cadê você? Aí começa, pastor, não deu. Pastor, passando mal. Pastor, tive que trabalhar. Mas aquele que deve de ser adorado, ele não falta. Aquele que deve de ser adorado, ele não falta. Então eu entendi uma coisa, as questões administrativas, burocráticas, nós vamos resolver depois, nós vamos alinhar depois, nós vamos falar depois. Agora me dá licença, porque eu vim para adorar, eu vim para cultuar, eu vim prestar um culto ao Senhor. Não é lugar, irmãos, não é quantidade, é a intenção do coração. Não é lugar, não é quantidade, é a intenção do coração. É a intenção do coração. É a intenção do coração. Vai falar que você nunca falou em mistério na sua casa. Vai falar que você nunca deu uma rajada de língua estranha no seu trabalho, lá que você teve que se conter. Vai falar, irmão, que você nunca fechou o vidro do carro, porque você estava no trânsito da cidade, você começou a sentir a presença de Deus ali. Só estava você. E você começou a embolar em mistério, você pensou, deixa eu fechar o vidro aqui que alguém vai achar que eu sou doido. Vai falar, irmã, que você lavando roupa, fazendo almoço, nunca sentiu a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Esses dias nós estávamos voltando de um culto, eu tenho um filho de 6 anos, o Gustavo, ele estava aqui segunda-feira. E domingo foi culto das crianças na igreja, ele falou assim, pai, nós dentro do carro, quando a irmã estava cantando aquele hino, me deu uma vontade de chorar, pai. Eu estava sentindo a presença de Deus. Eu falei, filho, por que você não chorou? Ele falou, eu fiquei com vergonha. E aí dentro do carro nós começamos a cantar o hino. Falei, vamos provocar isso então de novo. Eu, a minha esposa e a Gabriela, nós começamos a cantar o hino. E fomos cantando o hino, a gente indo para casa. Quando eu olhei para trás, o Gustavo está cantando com a voz embargada. 6 anos de idade, irmãos. O Gustavo estava chorando. O que era aquilo? Era a presença de Deus. Não tinha instrumento, não tinha igreja, não tinha muita gente. Mas tinha a presença do Espírito Santo de Deus.
Aleluia! Não é lugar, não é público, mas é coração. É coração. O que Jesus ensina a esta mulher. Ora vem, agora é. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa mulher diz, Senhor, eu sei. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, Cristo é ungido. Vem. E quando ele vier, ele vai nos ensinar tudo. Ele vai nos anunciar tudo. Aí Jesus aqui se revela. Ela diz, eu sei que quando o Messias vier, o Cristo, quando ele vier, ele nos ensinará tudo. Ele nos anunciará tudo. E Jesus aqui se revela. Eu o sou. Sou eu que falo contigo. Cristo, sou eu que falo contigo. A necessidade daquela mulher era de uma transformação. E o Cristo transformador estava ali. Qual é a sua necessidade hoje? Às vésperas do dia 7 de setembro, onde nós proclamamos a independência do nosso país. É ou não é verdade? Nós estávamos sobre um jugo de uma colonização portuguesa. E alguém proclamou a independência. Assim aconteceu com as nossas vidas. Um dia Deus, olhando do céu, viu a nossa condição, o nosso estado. Nós estávamos sobre um jugo de escravidão. E Ele enviou o Messias, o Cristo, que proclamou a nossa independência. Nós agora somos livres em Cristo. Em Cristo nós somos livres, e para esta mulher estava diante dela a liberdade, e ela diz, Senhor, eu sei que o Messias virá um dia, e Ele nos anunciará tudo, e Jesus diz, eu o sou eu que falo contigo. A mulher estava diante de Jesus, vendo Jesus, ouvindo Jesus, mas não reconhecia Jesus. Que os nossos olhos espirituais estejam abertos, para nós vermos o Senhor e contemplarmos o Senhor, mesmo quando tudo não está do jeito que nós gostaríamos que fosse, mas o Senhor está aí. O Senhor está aí. O Senhor está aí. E aí aqui a Bíblia diz que, diante de tudo isso, dessa conversa, de toda esta desconstrução, dessa revelação do Cristo, chegam os discípulos de Jesus. Eles ficam espantados, porque o Senhor está conversando com a mulher. Judeu com uma samaritana. Eles se espantam e eles então perguntam ao Senhor, por que um ao outro pergunta por que o Senhor está falando com ela. Diz a Bíblia então que a mulher deixou o seu cântaro. Se você for bom de memória, você vai saber. A mulher foi ao poço fazer o quê, irmãos? Buscar água. E o cântaro era a vasilha onde ela carregava a água. Ela indo ao poço buscar água, diante de toda essa conversa, desse diálogo com Jesus. Diz a Bíblia que ela fez o quê? Ela deixou o cântaro. Peraí. Ela foi para um propósito. Ela foi com uma intenção, mas agora ela voltou com outra. Ela foi com um propósito, ela foi com uma intenção, mas agora ela voltou com outra. Aqui não tem isso não, mas tem lugar que tem gente que vai para ver. Vou lá ver o que vai acontecer. Vamos ver como é que vai ser as coisas. Vem de um jeito, mas encontra com Jesus. E volta de outro jeito. Você não volta do jeito que você chegou aqui de jeito nenhum. Não é porque eu estou falando, é porque o Senhor está aqui. É porque o Senhor está aqui. E eu te provo isso. A Bíblia diz que Isaías, já profeta, ele profetiza pelo menos 5 capítulos. Mas no capítulo de número 6, ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os seus séquitos enchiam o templo. Os serafins voavam sobre ele, com 2 asas cobriam seus rostos, com 2 voavam e com 2 cobriam seus pés, e diziam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Era profeta, mas ainda não tinha encontrado com o Senhor, não conhecia o Senhor. E essa mulher agora, conhecendo o Senhor, alarga o canto e ela volta. E nisso que ela volta, os discípulos chegam com comida, porque eles foram buscar. E a mulher vai dizer à cidade
Deixando o seu cântaro, disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele todos aqueles que ela anunciou. Essa mulher virou uma missionária. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Senhor, come. Nós trouxemos alimento, o Senhor está faminto, o Senhor está sedento. Jesus conversou, falou com a mulher, não bebeu água nem comeu. Os discípulos foram buscar comida na cidade. E eles voltam: Senhor, come, nós trouxemos alimento. E diz a Bíblia que Jesus respondeu: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Aqui tem duas atmosferas, irmãos. Tem uma atmosfera espiritual. Jesus está envolvido naquilo que Deus o chamou para fazer em Samaria, que era ganhar aquela mulher. E os discípulos estão preocupados com o quê? Com o suprimento, com a comida, com o sustento para a caminhada. E quando nós falamos de comida, comida é o quê? É essencial. Alguém vive sem comer? Não vive. Comida é essencial. Nós somos aquilo que nós comemos. E eles vêm para Jesus trazendo o que era essencial. Senhor, come. Nós trouxemos o essencial. E aí Jesus diz: não. O que é essencial para mim, vocês não sabem o que é. Como pode, Senhor? O que é essencial para o Senhor? E diz a Bíblia que eles então perguntam aos discípulos uns aos outros: porventura alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Porque ele está dizendo que ele come uma comida que a gente não conhece. Que comida é essa que ele está comendo então? E aí Jesus responde: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Se comida é essencial, se comida é fundamental, Jesus está dizendo: o que é essencial para mim é fazer a vontade daquele que me enviou para fazer a sua obra. O que é fundamental para mim é fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Enquanto os discípulos estão preocupados em encher a barriga, Jesus está preocupado em fazer a vontade de Deus. Enquanto tem alguém preocupado com a estrutura organizacional, tem alguém preocupado em ser instrumento usado por Deus. Enquanto tem alguém preocupado aonde vai haver as falhas, aonde vai haver os erros, aonde a gente vai criticar, tem alguém preocupado em ser usado por Deus. E aí vai existir um conflito aqui, porque os discípulos não entendem, mas o Senhor está dizendo: eu fui chamado para fazer algo, e eu não vou deixar de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. É essencial para mim, é fundamental para mim. Irmãos, entenda isso, a gente não está aqui por acaso, não é porque amanhã é feriado que a gente está aqui até às 11 hoje, não. Existe um propósito, existe um propósito. Existe uma necessidade, existe uma intenção dos nossos corações. Você poderia estar em casa, maratonando as suas séries, fazendo qualquer outra coisa, mas nós estamos aqui, porque essencial para nós é a presença dele que nos satisfaz. É a presença dele que nos satisfaz. E o caminho para terminar, irmãos. Jesus dizendo aos seus discípulos: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para as ceifas. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado que um é o que semeia, o outro é o que ceifa. E eu vos digo: enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Jesus vai até Samaria porque era necessário Jesus passar ali. Jesus encontra com aquela mulher porque era necessário Jesus transformar a situação que ela estava. Mas Jesus precisava também de ensinar os seus discípulos. Jesus precisava de ensinar os seus discípulos. Existe uma coisa que é muito comum entre nós. Com o passar do tempo, dos dias, dos anos, com a experiência, com a formação, com os títulos e cargos que nós temos, nós nos tornamos profissionais. Nós nos tornamos técnicos. A gente tem horário para chegar na igreja e horário para ir embora.
A gente tem dia de culto para vir. A gente sabe como fazer. E nós perdemos aquela comunhão. Quantos de nós, irmãos, não choramos mais na presença do Senhor? Quantos de nós não falamos mais em mistérios com Deus? Quantos de nós, irmãos, não vai para casa, parece que a gente está flutuando, pisando em nuvens? Que isso, pastor? A gente sai de um culto que a gente pula, a gente roda, a gente grita, a gente sai rouco, sim. Mas parece que ao sair, acaba. Cessa, encerra. E a gente sai da porta para fora, entra no nosso carro ou entra na nossa casa, nós já somos tomados por aquele estresse, por aquela correria, por aquele desespero. E tudo volta ao normal como era antes da gente chegar na igreja. Ainda que vidas são alcançadas, são transformadas. Mas a gente fica muito bom no que a gente faz, é ou não é verdade? A gente é muito bom. A gente tem técnica vocal para cantar. A gente entona a voz quando vai falar. A gente coloca a roupa adequada para vir. A gente se prepara todo. O estereótipo. Mas não preparamos os nossos corações. Não preparamos os nossos corações. Eu penso que, quem sabe, Jesus ele pensou, poxa, mais difícil do que essa mulher são esses discípulos. Eu estou diante de uma causa nobre e eles estão, Senhor, está na hora da gente comer. O senhor não vai comer não? Está na hora da janta. Eu estou diante de uma necessidade, eles estão, Senhor, nós trouxemos comida. Peraí, minha comida é outra. Mas que comida? Eu estou aqui transformando alguém pelo poder de Deus. Eles estão, Senhor, nós trouxemos a merenda, Senhor, Senhor. E às vezes, irmão, nos nossos dias não é diferente. O Senhor está na casa, o Senhor está presente, o Senhor está falando, o Espírito Santo está pairando entre nós. E a gente está preocupado com o dia de amanhã, com o horário. A gente está preocupado com uma situação que aconteceu na igreja. A gente está preocupado com aquilo que a gente vai ter que procurar o pastor e falar com ele. E a gente esquece, irmão, de mergulhar. A gente esquece, irmão, de se derramar. A gente esquece de se rasgar na presença do Senhor. E nós não entendemos o que é essencial para você. O que é essencial para você? O que é a essência da sua vida? O que é? O que é? Oh, aleluia, Jesus. Aquela mulher é transformada. Aquela mulher é transformada. A Bíblia diz que muitos dos samaritanos daquela cidade creram no Senhor pela palavra da mulher. Muitos dos samaritanos creram no Senhor pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, eles ter com Jesus, os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos creram nele por causa da sua palavra. E agora eles diziam para a mulher, eles creram em Jesus por causa da mulher, foram até Jesus, ouviram a sua palavra e disseram, Senhor, fique conosco. Jesus ficou 2 dias. E agora eles disseram para a mulher o seguinte, olha só, irmãos, já não é pelo que você tem dito. Já não é pelo que você tem dito, mas é pelo que nós cremos. Porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia, 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 aleluia. Já não é mais pelo que você tem dito, mas é porque nós experimentamos. Nós experimentamos. E a primeira impressão que a mulher tem de Jesus é que ele era um profeta. Agora, os que conheceram ele através dela dizem, nós não temos dúvida que ele é quem é o Cristo, o Salvador do mundo. Não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa a situação, existem lugares que Jesus precisa passar, e se ele passar, não continua do mesmo jeito, tudo é mudado para a glória do seu nome. Eu ouso dizer, irmãos, e sabe qual que é a nossa necessidade? Vou dizer a sua não, vou dizer a minha. Precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus.
Eu ouvi uma frase, eu não gosto muito de ficar andando sobre frase, de efeito, ou até mesmo jargões bíblicos que a gente ouve por aí, não, mas eu ouvi uma desses dias que eu achei interessante, até porque ela é bíblica. E o pregador disse assim, a resposta que nós não temos de Deus é porque nós não entramos no quarto que nós não ouvimos no quarto que nós ainda precisamos de entrar. Está faltando para a gente é isso. É entrar no quarto, fechar a porta e orar a Deus que nos vê em secreto. O que a gente está precisando é disso. É de aproximarmos-nos mais de Jesus. É de reconhecer a nossa situação. Senhor, realmente eu sou isso mesmo. Ó, mulher, você não tem marido não porque você teve 5 e o 5 não era seu. E o que tem agora não é seu também, é isso mesmo. O senhor é um profeta? Porque é isso mesmo, não é tampar o sol com a peneira, não. Não, o senhor não conhece a minha história. Não, a sua história é essa. Então muda, Senhor, a minha vida. Então muda a minha vida. Transforma a minha situação. Jesus não transformou só aquela mulher, mas todos quanto estavam ao seu alcance. O cântaro ficou lá. A água ela não levou para casa. Mas aquela mulher que tinha um problema de ordem conjugal, não tem mais. Não sei se ela morava sozinha, não sei se ela morava com alguém. Você não foi buscar água? Cadê? Ih, nem sei se o cântaro está lá. É que eu encontrei o Cristo. Eu encontrei o Cristo. A água do cântaro ele não me deu não, mas ele pôs em mim uma fonte que jorra para a vida eterna. Ele pôs em mim uma fonte que jorra para a vida eterna. E ele me garantiu que eu nunca mais terei sede. Ponte de pé em nome de Jesus. Cadê o ministério de louvor para me ajudar aqui? Eu não sei cantar não, gente. Mas eu gosto. A Bíblia não fala o nome dessa mulher. Mas imagina que ela está conosco aqui hoje na vigília. E alguém deu uma oportunidade para ela e ela vai contar o seu testemunho da sua conversão. Do dia que ela encontrou com o Senhor. E ela contaria dessa forma assim, ó. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim.